pessoa não é fácil. Primeiro de tudo, vamos pensar aqui, ó. A gente fica lá no ponto, ó, um tempão, né? Horas e horas esperando o ônibus passar. Aí quando o busão chega, como é que ele tá? Ó, lotado. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, delicado aí de pandemia, né? Fica ainda mais difícil. Para fechar o pacote, ainda vem o quê? A violência. Só ontem, gente, 2 ônibus foram assaltados aqui na Grande Vitória. O primeiro aconteceu na linha 503, que liga o terminal de Laranjeiras à Vila Velha. E segundo os passageiros, o suspeito estava armado e foi bastante violento. Ele roubou celulares e também outros pertences das vítimas. O motorista se recusou a levar as vítimas até a delegacia. Já o outro assalto a ônibus aconteceu ontem por volta das 6 horas da noite, tá? Foi na linha 803, que faz o trajeto entre o terminal de Laranjeiras até o bairro Pitanga. E ele passava ali pela rodovia, na altura do bairro Barcelona, quando 2 suspeitos anunciaram o assalto. Um deles estava com uma faca, rendeu os passageiros e pegou ali, ó, fez a limpa, pegou o celular de todo mundo. Após o roubo, o motorista, já esse motorista aí, ele levou as vítimas para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, né? Agora, afinal de contas, quais são os direitos dos passageiros que sofrem assaltos dentro do transporte coletivo, hein? De quem que a gente cobra esses prejuízos? Então, bora bater um papo sobre esse assunto? Aqui no estúdio, eu converso com Sérgio França, ele que é advogado especialista no direito do consumidor. Boa tarde, obrigada pela sua presença, Sérgio. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Vamos lá, a partir do momento que a gente está ali no transporte coletivo, que a gente pagou por uma passagem e aconteceu, seja um assalto, seja qualquer tipo de dano, de quem que é a responsabilidade, Sérgio? A responsabilidade nesse caso, Roberta, é da empresa que fornece esse serviço de transporte de passageiros, né? Nós temos esse serviço que ele é um serviço público e ele é prestado para o usuário por meio de concessão ou por meio de uma permissão do poder público. Mas ele é prestado por uma empresa privada. Portanto, então, com a contraprestação que é paga pelo usuário por meio de tarifa, esse pagamento torna o usuário um consumidor. Então, você tem aí uma relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que garante uma série de direitos e deveres. Portanto, você vai aplicar, nesse caso, o princípio da proteção integral, né, e da reparação integral dos danos. Os responsáveis por ressarcimento de todo e quaisquer danos que esse usuário, na qualidade de consumidor, venha a sofrer na prestação desse serviço de transporte de passageiros, é dessa empresa privada que presta o serviço no mercado de consumo. Então, vamos lá, colocando isso na prática. Vamos dar o exemplo que aconteceu, né, que a gente acabou de comentar. O ladrão entrou ali no ônibus, fez a limpa, levou o celular de todo mundo. Então, significa que, na prática, a empresa deve, então, ressarcir todos os passageiros? Correto. Deveria, pelo menos, né? Muito bem colocado, até porque há uma divergência, né, jurisprudencial nesse caso, né, em que alguns juízes entendem se aplicar uma excludente responsabilidade, que também é prevista no Código de Defesa do Consumidor, que seria do caso fortuito ou força maior, porque, em tese, essa empresa que fornece o serviço de transporte coletivo, ela se defende dizendo que não tem qualquer ingerência sobre a questão da segurança pública, né? Mas, como a gente diz naquele jargão popular, né, a teoria do risco do negócio, né, que é chamado pelo Código de Defesa do Consumidor de teoria do risco proveito, quem tem que arcar com os custos e os ônus dessa atividade que dá lucro para esse fornecedor de serviço é a própria empresa privada. Então, portanto, ela tem o dever de ressarcir e de indenizar todo e qualquer dano que foi sofrido por esse consumidor no decorrer dessa prestação de serviço, em decorrência de quaisquer falhas na prestação desse serviço. A gente sabe, você falou aí, é um serviço público, mas de qualquer forma é um serviço que a gente paga, que a população paga. Correto, ele é um serviço público, mas ele é prestado por uma empresa privada e o consumidor o remunera por meio do pagamento de uma tarifa, que é o preço público por esse serviço. E exatamente o fato da gente pagar é que justifica o fato de sermos ressarcidos numa situação dessa? Correto. Então, justamente com o pagamento dessa tarifa, há a celebração tácita, né, de um contrato de consumo. Porque ao contrário, né, do que muita gente pensa, os contratos não são somente aqueles escritos, né? Os contratos, eles são celebrados por meio de várias modalidades. Então, quando o usuário, ele entra no transporte coletivo, ele efetua o pagamento dessa tarifa, ele celebra ali tacitamente com o fornecedor, com a empresa, esse contrato de transporte de passageiros.
passageiros, que tem uma responsabilidade de transportá-lo com segurança até o fim do seu trajeto. E a gente chama agora para participar desse bate-papo, que vai dar uma polêmica danada, é a Raquel Lopes. Ela estava em um dos ônibus assaltados na noite de ontem e hoje ela foi até o Juizado Especial Cível, da Serra, para abrir uma ação de pequenas causas contra a empresa de ônibus. Então ela vai contar para a gente como é que foi esse momento exato. Boa tarde, Raquel. Boa tarde. Como é que foi que tudo aconteceu? Qual foi a sensação, né, diante desse episódio de ontem que aconteceu? Foi a primeira vez que você foi assaltada dentro de um ônibus? Sim, a primeira vez que eu fui assaltada em ônibus, né, dentro do ônibus. Já fui até assaltada, mas não tinha arma, então foi uma coisa bem rápida, em motoqueiro. Foi terrível, né? Foi cedo, 2h15 da tarde. Eu estou acostumada a pegar o ônibus nesse horário para ir trabalhar. Não estava nem com o telefone na mão, ele estava na minha cintura e o cara estava sentado atrás, né? Ele estava sentado como passageiro e abordou os meninos de trás e depois veio para cima de mim. Eu fiquei assustada, não tive reação e olhei. Aí que ele ficou mais agressivo, mandando eu abaixar a cabeça, falando que ia estourar minha cabeça, se eu olhasse. Aí eu entreguei o telefone, foi ali perto do parque da cidade. E aí o motorista do ônibus, assim que ele desceu, aí eu comecei a gritar, né? Fiquei muito desesperada, nunca tinha passado por uma situação dessa. E aí o motorista do ônibus não entendeu nada, eu explicando, o motorista ficou parado. Me senti bem desprotegida naquele momento também. Certo. E aí, o que você fez imediatamente após esse assalto? Eu fiquei perdida, né? Falei com o motorista e o pessoal do ônibus, a maioria também não tinha entendido o que estava acontecendo. Aí eu falei com o motorista, ele falou que tinha que ir na delegacia. Eu desci do ônibus com a perna bamba para atravessar ali. Perigoso também acontecer até uma outra tragédia, né? Porque eu estava muito nervosa, sozinha. Me senti muito protegida e a única coisa que eu fiz é ligar para o meu marido, que é o único número que eu sei de cabeça, para ele tentar rastrear o telefone. Mas o telefone foi desligado imediatamente, que era um iPhone 11. Nossa, é um prejuízo grande, né? Um prejuízo material grande. Oi, amiga, boa tarde. E que, graças a Deus, não aconteceu nada com você, né? Em termos físicos, não aconteceu nada com você, Raquel. Sim, fica um trauma, né? Porque a gente tem que andar de ônibus, depende de ônibus, paga passagem cara, e aí entra no coletivo, você não tem nem no mínimo a segurança, no mínimo o que você precisa. Não precisa de Wi-Fi no ônibus, a gente não precisa de ar-condicionado, a gente precisa de segurança. Com certeza. Sérgio, a Raquel tocou aí num ponto muito importante. Também ficou, né, um prejuízo psicológico, porque isso traz um trauma para a pessoa. Se ela vier precisar até mesmo de um tratamento psicológico, quem vai arcar com isso? É possível também pedir essa indenização à empresa? Certamente, é possível. O Código de Defesa do Consumidor ele prevê o princípio da reparação integral dos danos. Então, quando ele diz que o fornecedor do serviço, por conta de eventual defeito ou falha nessa prestação, tem que indenizar o consumidor, é a qualquer título. Pode ser uma indenização por dano material, no caso da usuária, né, que teve subtraído aí bens em virtude de um roubo, ou mesmo uma indenização por dano moral, em razão de todo aquele transtorno, aborrecimento, né? Ninguém sai de casa achando que vai passar por esse infortúnio, né? Então, dependendo de caso a caso, cada consumidor pode sofrer determinado dano que a gente chama de dano moral, né? Aquilo que atinge o patrimônio imaterial desse consumidor. Então, ele tem também direito a receber esse tipo de indenização e se porventura aquele usuário que precisou fazer algum tratamento, né? Em razão desse dano material, em razão desses transtornos que ele sofreu, ele tem que comprovar documentalmente e também pode pedir o ressarcimento de tudo isso que ele gastou para poder tentar superar esse infortúnio que foi sofrido. Agora, um outro ponto que ela tocou e me chamou muita atenção, ela não sabia o que fazer depois dali. O que as vítimas, quem passa por essa situação, né, um assalto a ônibus, o que elas devem fazer imediatamente? Quem passa por essa situação tem que, de forma imediata, registrar junto à autoridade policial por meio do registro do boletim de ocorrência, né? Além de documentar isso por meio desse registro para poder depois procurar um juizado especial cível, né? Ou mesmo o PROCON da sua cidade para poder ressarcir esses prejuízos que foram causados, isso ajuda também o poder público ao que a gente chama de mapa da criminalidade.
né, onde a polícia vai precisar reforçar, né, esforços policiais para poder evitar esse tipo de abordagem. Agora, a gente tem aqui a participação no Facebook, a Nelly Charilli, ela fala: Roberta, é perda de tempo ir na justiça. Nunca foi porque não tenho tempo para isso, mas tenho vários amigos que já fizeram isso, de entrar na justiça, e eles não se responsabilizam por assaltos a ônibus. Por que na prática se resume a isso, Sérgio? Justamente porque, infelizmente, nós temos essa divergência jurisprudencial no Poder Judiciário, né? Porque da mesma forma que o Código garante a reparação integral desses danos aos consumidores que são vulneráveis, né, na letra da lei, né, de todo e qualquer dano que tenha sofrido, nós temos também elencados as excludentes de responsabilidade. E uma delas, e que é muito utilizada por essas empresas de transporte coletivo, é do caso fortuito ou força maior. Ou seja, a empresa se defende perante o Poder Judiciário ou os órgãos administrativos, dizendo: olha, foi um caso de roubo, né, ou furto, e eu, como empresa privada, não teria qualquer ingerência sobre a questão da segurança pública. Essa questão seria do governo. Só que também, por outro lado, nós temos, né, a teoria do risco-proveito, que é o que a gente conhece como risco do negócio. Ninguém entra para prestar um serviço, ainda mais um serviço de transporte coletivo, nenhuma empresa ou nenhum consórcio de empresas entra para prestar esse serviço sem ter feito um estudo prévio de viabilidade, de sinistrabilidade, né? E ninguém entra também para ter prejuízo. Então, em tese, o risco dessa atividade tem que ser arcado pela empresa e já está previsto ali no pagamento daquela tarifa, já está previsto no lucro que aquela empresa ofere ali prestando esse serviço. Até porque, muito provavelmente, essa empresa ela deve ter seguro. Sim, né? Muitas vezes. Muitas das vezes tem. Sim. E esse seguro também não deveria cobrir esse tipo de situação, um assalto ou então algum outro prejuízo, um dano que acontece ali com os passageiros? Correto. Dependendo da natureza jurídica desse seguro, né, cujo contrato foi celebrado entre a empresa e uma outra empresa terceira de seguro, o consumidor, em tese, ele não precisa procurar essa seguradora. Ele, como consumidor vulnerável na letra da lei, quem tem a responsabilidade imediata de indenizá-lo é a empresa prestadora do serviço de transporte coletivo. Se essa empresa do transporte coletivo tiver esse contrato de seguro, ela pode, por meio de uma ação de regresso, né, procurar pleitear tudo aquilo que ela gastou, o ressarcimento desses gastos que ela teve por meio da cobertura securitária. E até isso se resolver, isso fica um jogo de empurra-empurra, né? É essa sensação que a gente tem, não é verdade, Sérgio? Isso, infelizmente. Deixa eu voltar a falar aqui com a Raquel. Quero saber de você, Raquel, como é que foi o atendimento, quando você buscou ajuda, como é que foi isso? Oi, Raquel? A Raquel desligou a ligação. Bom, se a gente conseguir retomar o contato, a gente volta a bater um papo com ela. E a gente também tem aqui, temos mais uma participação, a Maria Auxiliadora, que é corretora de imóveis. E ela viveu momentos dramáticos, gente, durante um assalto dentro de um ônibus. Vamos ver aí como é que foi a história dela? Olha só. Eu estava vindo no terminal de Santo Torquato, aí eu peguei o ônibus, o 522, né, não tinha nunca pego ele e acabei pegando. E assim que eu estava sentada no ônibus, trabalhando como eu sempre venho no celular, e que eu olhei para o lado, eu vi um rapaz estranho, mas não deu mais tempo, que quando chegou no centro de Vitória, o rapaz, o mesmo, me pediu o celular. Eu tentei esconder, mas ele enfiou a mão dentro da minha bolsa, pegou meu celular, me causando um transtorno enorme. Eu estava indo atender um cliente. Então, aí venho novamente aí, né, pedir ajuda pela população, que a gente está assim, totalmente sem segurança nenhuma. Muito triste, né, gente? E aí, no caso da Maria Auxiliadora, o celular também é uma ferramenta de trabalho. Isso pode servir também como um argumento na hora de entrar na justiça para tentar
ser ressarcida, Sérgio? Sim, certamente. No caso, muitos usuários, né, eles contratam esse serviço de transporte coletivo e eles acabam levando consigo notebooks, né, ferramentas de trabalho, né. O transporte coletivo ele serve para levar os usuários, muitas vezes, aos seus locais de trabalho. E aí você sofrendo, então, uma subtração desse seu equipamento de trabalho, você automaticamente perde renda, né, perde a possibilidade de exercer aquele labor. Então, isso entraria também como perdas e danos, né, que é um tipo de indenização que o consumidor ele pode pleitear, além também dos lucros cessantes, que seria aquilo que ele deixou de ganhar em razão daquela falha na prestação do serviço que levou à subtração da sua ferramenta de trabalho. Com certeza. Agora, a gente conseguiu retomar o contato aí com a Raquel, ela que foi assaltada ontem, né, à tarde, na Serra. Fala pra gente aí, Raquel, como é que foi, o que você fez depois disso? Se você teve um bom assessoramento, como que você foi atendida? Conta pra gente. Sim, aí logo depois, né, eu desci, aí os meninos que foram assaltados foram comigo, porque eu estava muito nervosa, eles nem iam dar seguimento, né, porque como todo mundo tá no ônibus falou, não dá nada, isso não adianta. Aí fomos na delegacia, lá tivemos, o pessoal atendeu a gente muito bem, orientou até a gente ir no fórum. Eu também não tinha conhecimento, disse que eu poderia recuperar meu telefone. Tentei rastrear o telefone, não consegui, o telefone está desligado até agora. O telefone meu tinha só 1 mês de uso, nem 1 mês. Ou seja, chegou a pagar o telefone ou ainda não? Está aí nas prestações? Ainda não. Ainda não. Olha só, vai pagar por algo Por muito tempo ainda. Quantas vezes você dividiu, Raquel? 12 vezes. 12 vezes. Sérgio, nesse caso aí da Raquel, que ela ainda nem pagou, isso pode também ser mais um argumento em favor dela, a favor dela? Exato. Todo e qualquer argumento ele pode ser utilizado pelo consumidor para poder perquirir os seus direitos, né? Seja no Juizado Especial Cível ou mesmo nos órgãos de defesa do consumidor, nos PROCONs. Nesse caso, a consumidora e a usuária, ela efetuou o pagamento, né? Efetuou a contratação, a compra de um produto cujo pagamento ocorreu de forma parcelada, mas ao pleitear essa indenização pelo dano material, ela vai pleitear o valor integral daquele dano que ela teve subtraído ali por meio do roubo ou furto decorrente na falha na prestação desse serviço. Olha, a Denise Barros está aqui falando que as leis brasileiras dão brecha sempre, pois suas interpretações são confusas, principalmente para quem não tem dinheiro, né? Que acaba ficando nesse empurra. A Miriam Rangel está aqui falando, eu moro em Vila Velha e tomei pânico de trabalhar em Vitória devido a muitos assaltos em ônibus. No caso da Raquel, que passou por essa situação ontem, estava ali dentro do ônibus, o motorista... Raquel, só me confirma essa informação, porque foram 2 assaltos ontem. No ônibus que você estava, o motorista não quis acompanhar todas as vítimas até a delegacia? Não levou. Ele falou assim que tinha que fazer um boletim online. E até então, como que eu vou fazer um boletim online? Eu preciso do meu telefone, né? Eu não tenho notebook, não tenho outro telefone. Ele falou que eu teria que descer e eu ir. Então, assim, eu fiquei me sentindo muito desprotegida mesmo. Nossa, ela ficou de mãos atadas, sem saber realmente o que fazer. Nesse caso, o motorista tem alguma responsabilidade ou não? Não, nesse caso o motorista não necessariamente tem a obrigação de acompanhar esses consumidores, esses usuários, à delegacia de polícia para poder registrar a ocorrência policial. E é até importante frisar que no Código de Defesa do Consumidor há a previsão da inversão do ônus da prova, que é uma facilitação na defesa dos direitos desses consumidores. Então, o consumidor ele não é obrigado a registrar essa ocorrência policial na hora ou imediatamente após. Justamente como a consumidora disse, a telespectadora falou aí, o registro desse tipo de ocorrência é feita de forma online, justamente em razão da quantidade de ocorrências nesse sentido. As delegacias já nem recebem mais o registro dessa ocorrência de forma física. Então, o consumidor ele pode, a qualquer tempo, depois do ocorrido, registrar essa ocorrência online. É importante que o faça para poder resguardar os seus direitos e documentar provas, para se ele for processar a empresa junto ao Poder Judiciário, mas também para auxiliar a polícia nessa questão do mapa da sinistrabilidade.
cidade. E também, muitas vezes, em algumas operações policiais, muitos itens eles acabam sendo recuperados. E aí, pelo fato do consumidor não ter registrado a ocorrência policial, muitas vezes esses produtos eles ficam perdidos lá na delegacia de polícia e a polícia não tem como identificar quem é o real proprietário desse produto. Olha, gente, a Lia Negrali também está falando, nossos funcionários do Hospital Jaime dos Santos Neves estamos tendo assaltos constantemente também na linha 860. Enfim, não está fácil, né? É aquilo que a gente iniciou o programa falando. É o ônibus que demora a passar e quando a gente pega, está lotado e ainda tem esse fator da pandemia. Para somar esse pacote todo, tem a insegurança, tem a violência dentro dos ônibus. Infelizmente, a gente está vendo que é um jogo de empurra-empurra, mas não desista, gente. Vão até o final, porque de acordo com o advogado aqui, com o Sérgio, está explicando então para você que você tem direito sim de ser ressarcido, seja um dano material, não é isso, Sérgio? Físico, né? Moral, uma assistência hospitalar também que venha precisar. Correto. Né? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição. Volte sempre, viu? Tá? Obrigado. E olha só, gente, nós